a continuar con la siguiente intervención. Está acá ya el expositor Wagner Eric Heibel. Wagner es de Brasil, experto internacional y asesor para agencias de antimonopolio y competencia en áreas de telecomunicaciones, energía e infraestructura. Wagner Heibel nos va a presentar el tema Experiencia brasileña en casos de competencia y telecomunicaciones. Un aplauso para Wagner, por favor. E hoje vou falar um pouco sobre todo o que passa recentemente com relação à competência em Brasil. Como está se movendo a Anatel, que é o regulador, e tentar falar um pouco sobre esses últimos movimentos que são recentes, há pouco mais de 3, 4 meses, e que estão tentando cambiar algumas coisas que foram faladas aqui, como a competência imóvel, o problema da terminação de tráfego, o tráfego intra-rede, né, que é um problema que em todos os países está ocorrendo, e a Anatel ha tentado cambiar um pouco isto. Então, a ideia é fazer uma pequena introdução sobre o que passa em Brasil, uma perspectiva histórica, e é importante porque depende de onde está na história o que cada país tem que fazer. O Brasil está em um momento que está sendo mais competência, então há um momento já foi falado hoje sobre isso um pouco. Os remédios, o que a Anatel pensou em fazer para tentar cambiar um pouco a situação de competência, o que se espera do futuro e abrir para debate. Essa introdução, então, o que passa? A garantia de que a regulação é boa é uma garantia de que os investimentos vêm para o país e se pode crescer e resolver todos os problemas que han visto aqui. Como se percebeu, telecomunicações é uma infraestrutura fundamental para o futuro. Cada vez mais outros serviços estão necessitando de usá-la para desenvolver-se. Então, ter um bom quadro, um quadro estável de regulação é fundamental para que os investimentos ocorram. Sem isto, é muito difícil que os investidores tragam investimentos para o país. Seguindo, falando um pouco sobre as competências, então, Anatel e CADE é a autoridade máxima de competência que regula todos os mercados. E a Anatel regula especificamente o setor de telecom. Um deles, que é CADE, é muito antigo, já tem uma tradição, regula cartéis, monopólios e coisas assim há muito tempo. E a Anatel está regulando recentemente, há 15 anos, é uma agência bastante nova e está aprendendo muita coisa também nesses últimos anos. Mas, basicamente, como falei ayer, a diferença é que pode-se dizer que a Anatel trabalha muito ex ante, e o CADE, que é a competência, a autoridade de competência, ex post. Essa não é sempre assim, mas se pode dizer que os dois têm um pouco dessa visão. A Anatel procura endereçar o crescimento do mercado, enquanto o outro busca corrigir alguma distorção que há sobre o mercado. Normalmente não intervém diretamente no mercado, lo hace fazendo recomendações à Anatel para que cambie algo, e cada vez estão mais integrados nisto para fazer com que a regulação tenha uma consistência interna de governo e não haja duas agências falando coisas diferentes sobre o mesmo tema. Então, é uma tendência de coordenação cada vez maior. Em los últimos anos, inclusive, a agência, a consulta pública, o CADE tenta contribuir para melhorar os regulamentos. Bom, isto está bastante claro na Lei Geral de Telecomunicações. As fronteiras foram estabelecidas bastante claramente, então se separou um serviço de outro, e se percebe o papel de cada um de uma forma mais clara também. É importante isto para que não se tenha os conflitos depois. E o que deve ser evitado, basicamente, a falta de
não consigo mirar lá. Aqui tenho, mas ali não consigo ler. Basicamente, a falta de regra, a falta de regra de los papeles, a ausência de um lugar onde os entrantes possam pedir para que haja interferência, porque os entrantes são os mais fracos nisto. Então, necessitam buscar apoio em las agências e há necessidade de que este ambiente esteja claro que há uma solução. Ayer hablamos sobre a necessidade de que seja rápido, porque os entrantes a cada dia estão sem entrada de receitas, mas estão trabalhando para entrar. Então, as decisões, mesmo que sejam contra eles, precisam ser rápidas para que possam cambiar o plano de negócio e fazê-lo. Também a cultura de centralizar administrativamente, evitar que se centralize demais as decisões, então ter uma cultura de se delegar mais às equipes que tenham as decisões, e também não ser muito demorado para decidir. Basicamente é isto, e evitar que, com esta coordenação das duas agências, as questões vão ao judiciário, que é o ambiente onde é mais difícil a discussão técnica e econômica disso todo. Começa a ser uma discussão muito mais jurídica e que é muito mais difícil para todos entender, e se sai por um caminho que é mais difícil. O que passa, então? A Anatel teve um primeiro momento, saímos de um monopólio estatal, se abriu o mercado para duas empresas, foi o primeiro momento, e nesse primeiro momento se optou por competência restrita, não havia uma abertura tão grande para a competência, e a prioridade foi aumentar os serviços, a disponibilidade do serviço aos abonados, o que se chama universalizar os serviços. Então, a primeira prioridade após a privatização foi esta. Logo depois, então, tivemos esta etapa de universalização, logo após passamos por uma etapa de início de competência, pero a prioridade ainda estava em massificar alguns serviços que estavam começando, como o celular, os serviços móveis e banda ancha. Então, se passou por um momento ainda de proteção, um pouco de proteção da competência, para que os investimentos alcançassem algum retorno e se pudesse crescer um pouco mais com isto. E, em seguida, a terceira etapa foi uma etapa, a quarta, foi uma etapa mais, agora que estamos começando, que é quando se quer que a competência realmente ocorra com mais força. Então, se está entrando em uma etapa onde eu vou falar logo à frente sobre como o Brasil está endereçando esta nova fase. Este é o mercado no Brasil. Temos empresas integradas, já são convergentes, apesar da lei não estar muito ainda convergente. Temos algumas leis que estão convergindo. Recentemente tivemos a convergência da TV a cabo com as outras fixas, porque as fixas não poderiam comprar TV a cabo. Hoje já se pode fazer isto. Então, as empresas todas estão integradas, são praticamente três grandes grupos, que são o Grupo Telefônica Vivo, o Grupo Oi, que é o grupo da antiga estatal, que exceto o estado de São Paulo, todo o resto do Brasil está com Oi, a telefonia fixa. E Oi é um entrante em la telefonia móvel e tem alguma posição forte de mercado já. E estas empresas compraram operações em TV a cabo também. Então, há operações integradas para esses serviços. Alguns serviços são vendidos já como bundle, como paquetes, não todos. Celular ainda está integrando em esses paquetes, mas em minha casa já posso comprar telefonia fixa junto com TV a cabo e junto com banda ancha, os três em um paquete por um preço empaquetado. Pero o regulador obriga a que se compre separado.
posso optar por comprar a banda ancha de la TV a cabo, o telefone fixo de Telefônica e o móvel de Claro. Você pode fazer isto. Então, cada destes é livre. E há algumas empresas grandes, TIM, Telecom Itália, é uma empresa que não está integrada ainda, está tentando integrar-se, mas perdeu o momento de comprar as TV a cabo. Então, não tem essa operação de TV a cabo e também não tem fixa. Está tentando entrar em telefonia fixa, comprando algumas empresas fixas entrantes, como é o caso, por exemplo, de GVT. GVT é a maior empresa em Brasil entrante no mercado. Tem uma operação bastante forte. Ayer me perguntaram sobre qualidade. GVT, o posicionamento de mercado de GVT é oferecer o melhor serviço. Então, tem um serviço de classe muito boa e, com isto, está conseguindo uma boa posição de mercado. E há algumas empresas, como Nextel, que era uma empresa de trunking, que agora está entrando no mercado móvel mais forte, mas não tem operação de fixa nem de TV. E Sky, que só tem TV e não tem as operações de móveis. Então, o mercado está... E outras operadoras, como você pode ver, detendo na parte de mercado, temos muitas operadoras no Brasil. Para que você tenha uma ideia, há cerca de 5.000 licenças de serviço para dados, para ofertar dados. E essas licenças são de todo tipo. Há empresas grandes de 200 milhões de dólares neste segmento aqui, que atuam em nichos de mercado dentro de algumas províncias no Brasil. Então, o mercado basicamente está assim. E esses são os números de como estão integradas, né? Há uma integração bastante forte. E o governo brasileiro, o regulador, entendendo que a integração é necessária, está permitindo que essas empresas façam a verticalização, comprem umas às outras. É uma coisa que me surpreendeu aqui, é ver a quantidade de TV a cabo que tem, ainda separadas. No Brasil estávamos assim e agora estão sendo agregadas e se abriu o mercado de TV a cabo para quantas queiram pedir licença podem fazê-lo. Então é uma mudança, um câmbio recente de la legislação que todas as móveis podem, todos os interessados que queiram prestar serviço em alguma região podem pedir uma licença para TV a cabo. Mas ainda não temos a licença integrada, a licença única como tem os outros. Ainda há necessidade de pedir licença para telefonia fixa, para dados, para voz. Ainda estamos um passo atrás na integração de licenças. Bom, o que passa em termos de remédios. A Anatel decidiu, vendo o mercado, aplicar alguns remédios para aumentar a competência. Nos serviços móveis, há hecho duas coisas. Uma foi o lançamento de MVNO, há hecho isso 2 anos e pouco atrás, e não apareceu quase nada. As empresas entrantes, devido provavelmente ao problema do serviço intra-rede, estão tendo dificuldade de fazer business plan. Então, não temos nenhuma MVNO ainda operando em larga escala. Temos uma operação chica em São Paulo que está tentando entrar. Há notícias que Virgin pretende entrar, como entrou em México, pero a MVNO é uma coisa que não está andando rápido. Pode ser que isto se cambie com o novo regulamento de competência que vou falar a seguir. E a outra coisa foi mover o marco regulatório de uma situação mais conservadora para uma situação mais agressiva em termos de competência. Então, este diagrama procura mostrar uma intervenção cada vez maior no sentido de aumentar a competência, e o que o Brasil está fazendo é migrar para uma situação mais perto da comunidade europeia.
que tem, e Estados Unidos, que tem uma competência mais forte. E como mostrei nos diagramas das fases, cada país tem que mirar em que fase está, porque se o problema em um país é massificar o serviço, nem sempre a competência pode ser a melhor opção de ser incentivada. Então, há que mirar isto e dosar o remédio de quanto mais competência ou menos competência, e obrigações de universalização e coisas assim. Então, o Brasil tem usado muitas... casamento de, por exemplo, dar uma licença de telefonia móvel e exige cobertura em algumas cidades. Então, há-se uma troca para fomentar a cobertura, por exemplo, em regiões que não seriam cobertas naturalmente por mercado. Isto baixa o preço que pagam por o espectro, pero hace com que haja cobertura. Então, é uma troca interessante para usuários. Bom, basicamente, o que fez o Plano Geral de Metas de Competição. Se criou, então, um plano que, no sentido brasileiro, temos vários planos. Planos são regras bastante específicas, não são solamente planos. São mais que planos, são regulamentos que provocam enforcement. Não são somente tendências ou ideias, pero na legislação brasileira temos vários planos. Plano de qualidade, plano de universalização e plano de, por exemplo, de competição. Este plano foi bastante questionado, por que competição, como a ser competição por planos, pero foi colocado agora por Anatel e começa agora, em janeiro de 2013, este mês, estão os primeiros movimentos na direção de ser mais competitivo. E o que foi mais mirado com isso? Mais transparência. Muitas das coisas que foram faladas em la apresentação de Alemanha, do professor de Alemanha, estão endereçadas neste plano. Aumentar a transparência, aumentar as condições que os novos entrantes têm para entrar no mercado, que conheçam melhor os planos de alternativos, os planos que estão disponíveis, que conheçam mais os preços, que tudo isso esteja mais claro, que a cola de pedidos seja transparente, ou seja, que uma empresa dominante tenha que pedir para a sua área de redes da mesma forma que os entrantes. Então, é uma cola transparente, todos sabem se alguém pediu na linha, vai ser atendido primeiro o que pediu primeiro e assim vai, e todos os pedidos estão disponíveis. Seguindo, quais foram então essas principais medidas de pró-competição tomadas, né? Uma foi o aumento... O problema da remuneração do serviço móvel. Meu óculos não consigo enxergar esta tela, por isso tenho que mirar ali. Um dos pontos que foi bastante falado aqui foi a questão de como resolver o problema de as redes que se chamam a si mesmas e o tráfego se queda confinado nas redes móveis. Isso ocorre no Brasil também. As 4 empresas têm aproximadamente 25% de mercado. O mercado está dividido em 4 empresas, pero os abonados de uma falam com outra solamente dentro de la rede por preços atrativos. Para fora é muito mais caro. Então, a Anatel, preocupada com isto, endereçou este tema. O primeiro movimento foi baixar as tarifas de interconexão. Então, se baixou as tarifas de interconexão, pero isto não foi suficiente para cambiar o mercado, e o que a hecho agora foi dizer que uma regulação assimétrica de terminação de chamadas. Se uma rede entrante chama uma rede dominante, a cada 5 chamadas só paga uma. É mais ou menos assim. Então, ha cambiado a rede.
na relação de pagos. Com isso, e mais a queda de tarifa que está ocorrendo, para os entrantes ficou mais atrativo o mercado. Então, é uma regulação assimétrica. Não se sabe se isto vai dar resultado. Foi um movimento na tentativa, porque o outro movimento é mais difícil, que é dizer para os abonados que a partir de um determinado momento o tráfego vai ser pago, será pago todo. Então, este é um problema que a Anatel evitou, porque os abonados seria difícil dizer, oi, um tráfego que é gratuito será pago. Então, eu creio que o caminho que escolheu foi a ser esta regulação assimétrica e tentar que Nextel, como quinto player, que é uma coisa bastante agressiva também. Ayer ouvimos sobre 4 players, já é um mercado bastante competitivo. Com o quinto player, que é a Nextel, que tem agora capacidade de atuar em todo o Brasil. Este quinto player, com esta regulação assimétrica, a Anatel entende que vai conseguir cambiar as coisas nesse setor. Então, foi um movimento na tentativa de fazer um câmbio. A outra coisa que é recorrente é sobre unbundling. A Anatel está tentando implantar unbundling novamente. É um tema que está em la pauta desde 2001, não ha progredido, não se tem notícia de unbundling nenhum em Brasil nestes 10 anos, e agora se promete novamente entrar nesse tema e tentar fazer algo sobre unbundling. Então, há fixado algumas regras e vai intervir mais fortemente neste tema. Como disse no início, este momento da Anatel é mais forte em competição. Está tentando fazer a competição mais efetiva. A regulação está mais assimétrica no sentido de favorecer os entrantes. A outra coisa é isonomia. Há um questionamento bastante forte de que não há isonomia entre os preços praticados entre as diferentes redes. Então, está tentando dar mais transparência aos números para que todos saibam quanto cada um paga e isto se torne mais claro para todos de qual é o valor que eu, como entrante, posso perguntar para uma dominante e ter o mesmo tratamento que uma outra delas grandes tem. Então, este é um ponto. E também intragrupo, que é outro problema. Por exemplo, Vivo Móvel compra serviços de Vivo fixa. Então, a transparência desse relacionamento vai ser mais clara a partir de agora também. Transparência, que faz parte da isonomia, e criação de uma entidade supervisora. A Anatel tem tido grande êxito com entidades externas, privadas, que cuidam de determinadas coisas que ajudam o mercado. Por exemplo, há uma entidade que cuida da portabilidade, é totalmente separada das empresas operadoras. Este caso também é uma outra entidade que vai cuidar da cola de los pedidos. Então, a Anatel está delegando isto a que as empresas montem isto, e há um grupo que recém começou, embeçado, e que está haciendo este tipo de cuidado. E futuro? Bom, futuro, o Brasil também tem problemas em banda ampla, pretende melhorar isto, e eu creio que são os pontos de mais atenção que temos. Uma coisa que é uma mensagem que não vi em nenhuma apresentação, é que há uma tendência de que todos nós vamos precisar em nossas casas de cerca de 32 megabits por segundo. Então, há uma preocupação grande de Anatel com as inversões em fibra óptica. E isto tem que estar na mente dos reguladores. Precisamos arrumar uma maneira de que o desenvolvimento leve a que tenhamos isso para que nossos países sejam competitivos e estejam dentro do mercado. Com isso, esta preocupação é uma preocupação mundial, a integração já foi largamente falada,
E a Anatel sinaliza com um feriado regulatório, que esto promete não interferir muito em los investimentos em banda, em fibra ótica. Então, há uma tendência de dizer que por 10 anos não se vai mexer nisso. Não está totalmente claro ainda, mas é uma tendência de que vai proteger os investimentos nisto. Bom, mensagem final e encerrando, regulação do setor específico e a regulação geral vão cada vez mais se mesclar. Há uma necessidade de coordenação para que não exista o uso desta diferença e que os operadores não comecem a ser a melhor escolha de qual regulador vai regular a sua atividade. Então, a coordenação interna é bastante importante. O setor de comunicações passa por uma convergência, flexibilidade para permitir a convergência é fundamental, é uma necessidade, e isto eu creio que são os pontos a ter em mente. Agradeço a todos, agradeço principalmente a Pedro e sua equipe, fui muito bem recebido aqui e foi excelente todo, agradeço muito a vocês. Graças.